Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido no canal 49 todos os domingos às 7 horas da tarde e é repetido às terças às 10 horas da noite. Bem-vindos! Eu sou o diácono João Sousa de Hanford, hoje fazendo o programa juntamente com a irmã Rosa Maria Branco aqui de Fresno. Boa tarde, irmã. Como é que está? Está bom? Está Boa boazinha? tarde, João. Eu estou muito bem, graças a Deus, e agradeço esta oportunidade de partilhar a boa nova da Sagrada Escritura juntamente com o diácono João. Com muito gosto. A irmã sabia que nós estamos na internet e as pessoas podem ver este programa a qualquer hora do dia ou da noite. Não é preciso esperar para o domingo às 7 ou terça às 10. Podem ir à internet, ao YouTube, e ver este programa a qualquer hora. Pode ser em Portugal, pode ser nas ilhas. Isto é importante dizer porque estamos a chegar ao verão. Hoje é o dia 1 de junho, já mais um mês novo. Eles estão a passar muito depressa. E agora vai muita gente para as ilhas. E de certeza que deve haver muita gente a dizer: ai, que a gente vai para as ilhas e agora durante 3 semanas não podemos ver o programa Nossa Fé, Nossa Vida. E assim, eles podem ver nas ilhas. Isto é a maravilha da técnica. Eles podem ir ao knxt.tv, que é a página oficial do canal 49, e tocar no botão que diz YouTube e vão ver lá as nossas caras, a vossa e a minha. E a gente está parados, é só assim como uma foto. E tocam nesse botão e a gente parece que está a dormir, parados, e começamos a falar. Fazemos o programa, não é? Isto realmente é uma vantagem. É uma vantagem muito grande. Portanto, isto quer dizer que só não nos alimentamos da palavra de Deus se não quisermos. Exatamente. E por isso é que a gente tem que dizer isto muitas vezes, porque as pessoas esquecem-se. Às vezes as pessoas dizem: não cheguei a casa há tempo de te ver. Então quando chegaste a casa vai o computer e vês, é as mesmas caras, é as mesmas palavras, é o mesmo programa. Termos o cuidado realmente, a gente às vezes distrai-se com muita coisa e aquilo que é mais importante na nossa vida pomos em último lugar, que é a alimentação da nossa alma. Através da palavra, da Eucaristia, da oração, etc. A irmã de onde é? É do continente, não é? Sou do continente. Da onde? Do norte. Vila Real. Santo Antônio? Vila Real Norte ou Chaves, que é mesmo bem no norte. A irmã ainda tem lá alguém conhecido? Eu já não conheço ninguém. Ainda tenho pessoas conhecidas. A irmã pode dizer a eles: olha, vocês se me querem ver, se vocês dizem que têm saudades de mim, knxt.tv. E depois toca-se no botão YouTube e vão ver lá a cara da irmã e vocês toquem na fotografia e a gente acorda e começa a falar. E assim elas já veem a irmã. É uma boa ideia. Por todo o mundo podemos ser vistos. Bem, a gente não está aqui a fazer propaganda de nós próprios, mas sim da palavra. E este canal 49 é uma maneira de levar a palavra a toda a parte. Hoje somos nós os dois. A semana que vem já é outros 2 que falam aqui. Nós, graças a Deus, temos uma equipa de 7 pessoas, 7 ou 8 pessoas que vêm aqui numa base rotativa e assim todos damos o nosso contributo para que a palavra de Deus chegue a todos os cantos, vamos já dizer. É verdade. Bem, irmã, hoje é o domingo da Ascensão. Não, hoje é quinta-feira da Ascensão. Nada de confusões. A celebração da Ascensão, que era na quinta-feira, isto quer dizer o seguinte: a celebração da Ascensão é uma festa tão importante na Igreja que aqui na Califórnia e em muitas outras partes foi transferida para o domingo porque a quinta-feira é um dia normal de trabalho e as pessoas não têm a oportunidade nem a possibilidade de participar na Eucaristia, de ouvir as leituras, de ouvir a homilia do sacerdote. Então a Igreja, como mãe querida, transferiu a celebração para o domingo seguinte. Mas isso causa um problema. Sabe qual é? Não. Ok. É que Jesus subiu ao céu na quinta-feira da Ascensão e 9 dias depois veio o Espírito Santo. E daí é que vem a palavra novena, que os apóstolos, juntamente com Nossa Senhora e os discípulos, no cenáculo, rezaram durante 9 dias
e veio o Espírito Santo, fizeram a novena ao Espírito Santo. Ora, como a festa foi da Ascensão, agora é transferida para o domingo, já só falta 7 dias para o Espírito Santo. Já não dá para fazer uma novena, como é que vai ser? Não dá Tivessem na mesma. começado mais cedo, não é? Não dá, pois claro. Claro. Começa-se na sexta-feira. Isto para dizer de uma maneira assim mais leve, o que é uma novena? Os novenários, a ideia da novena, vem dos 9 dias que os discípulos e Nossa Senhora estiveram no cenáculo, rezando e esperando, desde a subida de Jesus ao céu até à vinda do Espírito Santo. Foram 9 dias e daí é que vem a palavra novena. Agora, o facto de se transferir para o domingo não dá problema nenhum. Aqueles que quiserem fazer a devoção por completo e fazer uma novena, começam na quinta antes, e assim fazem os 9 dias completos. Mas não se deve perder a ideia de fazer uma novena. Às vezes queremos um agrácio especial, às vezes temos uma devoção especial a um santo e queremos fazer uma novena, continua a ser 9 dias seguidos. E é uma devoção boa e de manter. Bem, e também podemos dizer, seguindo o mesmo pensamento do João, como é importante a gente preparar-se para o domingo de Pentecostes com uma antecedência de 9 dias de oração, à imitação do que fizeram os apóstolos com Nossa Senhora. Que o Espírito Santo, para receberem o Espírito Santo naquela plenitude que receberam, e que se lembrarmos, o São Pedro veio cá para fora cheio do Espírito Santo e naquele dia todos os ouviam na sua própria língua e houve conversão de 3.000 pessoas. Também, realmente, nós poderemos aproveitar este exemplo dos apóstolos e passar estes 9 dias antes do Pentecoste de uma maneira muito especial em oração para que o Espírito Santo encha os nossos corações. Muito bem. Então, irmã, quer ler a primeira leitura da missa de hoje? Então, continuamos como estamos a ver, durante este tempo de Páscoa, as primeiras leituras predominam ou vêm dos Atos dos Apóstolos, que é o que se passou na primeira comunidade cristã. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até ao dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Mas recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria, e até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem escondeu-o a seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhes dois homens vestidos de branco que disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ora, uma leitura
grande, com muitas coisas a ver. Vamos começar no começo. Aqui diz, no meu primeiro livro, ao Teófilo, narrei todas as coisas. No primeiro, então quer dizer que este não é o primeiro, que há outro. E nós dizemos que, ou sabemos, quem escreveu este livro foi São Lucas. Escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, o primeiro livro que ele se refere aqui é o Evangelho de São Lucas. Até que nos primeiros anos do cristianismo eles vinham juntos. Os dois livros, o Evangelho de São Lucas e os Atos dos Apóstolos, eram todos seguidos. Aliás, a gente vê a união de pensamento e de continuidade. A gente vê que no primeiro, o reino vem desde a Galileia, lá no norte, até Jerusalém. E no segundo, que é os Atos dos Apóstolos, a mensagem, a salvação, o reino de Deus, vai de Jerusalém a Roma. E assim está bem dividido os dois livros de São Lucas, que eu repito, é o Evangelho de São Lucas e é os Atos dos Apóstolos. Irmã, que mais coisas lhe diz aqui esta passagem? Esta passagem diz-nos muita coisa linda. Ele diz que narrou todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, se formos ao Evangelho segundo São Lucas, nós ficamos a saber muitas coisas que Jesus ensinou e que Jesus fez. E depois diz, continua, foi também a eles que depois, e então diz depois o que é que aconteceu aos apóstolos, como é que Jesus se portou com os apóstolos. E diz, foi também a eles que depois da sua paixão se apresentou vivo com muitas provas. Então nós acreditamos aqui na ressurreição. E porque ele diz, apresentou-se aos apóstolos com muitas provas. Nós temos muitas provas. Incluindo provas físicas. Um dia em que ele se sentou com eles à mesa e comeu peixe. Já depois de ressuscitado. Diz o Evangelho que ele comeu à vista deles. É uma das provas. Um morto não vem para trás e depois senta-se à mesa a comer com os que estão lá e assim por diante, não é, irmã? Pois, então, isto quer dizer, os apóstolos estavam confusos, ele morreu e agora vai ser de nós, então Jesus disse, deixa-me ver se os convenço que eu estou vivo, que eu sou aquele Jesus que viveu com eles, mas eu estou totalmente vivo. Então, como o João disse, ele come com eles, ele prepara uma refeição. Ivan prepara uma refeição. Bem, caros amigos, parece mentira. Já vamos a meio do programa. A irmã acredita isso? Acredito. Já nos estão a dar sinal para o intervalo. Parece mentira. Bem, caros amigos, vamos então descansar durante 60 segundos. A gente volta. Até já. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Espero que vocês não tenham ido muito longe. Se já foram à geladeira buscar a cerveja, que isto é verão, às vezes dá sede, venham para trás, porque temos aqui coisas muito importantes para falar nesta segunda parte também. Irmão, hoje então celebramos a Ascensão do Senhor. Podemos dizer que é a conclusão das aparições do Senhor, não é? Isto foi o último dia em que eles o viram. E também é o ponto de partida da missão apostólica dos apóstolos. Eles até aqui andavam com uma galinha atrás dos pintinhos. Nosso Senhor é que dirigia o barco e essa coisa toda. E agora hoje ele desaparece e começa a fase nova da igreja, em que os apóstolos agora é que se viram, é que vão, naturalmente não sozinhos, porque o Espírito Santo vem daqui a 9 dias, ou domingo que vem, celebramos a festa do Espírito Santo. Mas é importante fazer esta separação e compreender o mistério
São Paulo diz numa das suas cartas que nos foi dado a conhecer o mistério de Deus. E o mistério de Deus é que, na plenitude dos tempos, Deus mandou o seu Filho ao mundo para nos redimir e também para nos mostrar a face de Deus. Jesus Cristo é a face humana de Deus. E Ele redimiu-nos, mas a estadia dele à vista de toda a gente, fisicamente, como qualquer outro ser humano, foi um período de tempo restrito. Ele morreu com cerca de 33 anos, mais coisa, menos coisa. E depois subiu aos céus. E é isso que estamos a celebrar hoje. É aquele período em que o Senhor esteve aqui no mundo a realizar a nossa salvação, a convidar-nos a fazer parte do reino, a fundar o reino. E agora é o ponto de partida para a missão apostólica dos discípulos, não é? E aqui nós vemos dois aspectos. Primeiro, o Jesus não nos deixou sós. Ele teve o cuidado, a preocupação de formar os apóstolos para que eles continuassem a missão que ele iniciou. E isto quer dizer que nós devemos estar muito atentos e atentas aos ensinamentos da Igreja, porque Jesus fundou a sua Igreja. E se ele fundou a sua Igreja com os apóstolos, é porque ele sabia que nós precisávamos da Igreja. Nós precisávamos de ser formados, nós precisávamos de continuidade. Não nos deixou, como dizia os Atos dos Apóstolos no Evangelho anterior, não nos deixou órfãos. Preparou a Igreja, fundou a Igreja para que nós continuássemos a segui-lo, porque ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, temos uma grande responsabilidade em rezar pelos nossos apóstolos, em escutá-los e em seguir os seus ensinamentos, quando os seus ensinamentos são os ensinamentos que Jesus deixou nos Evangelhos e nas cartas de São Paulo e todos os outros apóstolos. Irmã, há outra maneira de dizer isto, o dia da Ascensão. Isto hoje é o dia da graduation. Está muito bem, é o dia de graduarmos. Não é? Os apóstolos já que graduaram. Estamos no dia 1 de junho e nesta altura fala-se muito em graduations, graduações, etc. Pois olha, os apóstolos também graduaram hoje e agora vão à vida. E assim como os jovens e as jovens que graduam, por exemplo, do high school e olham para o futuro com entusiasmo, mas com medo, com trepidação, têm medo, agora vão à vida, vão para o colégio, vão para longe, vão separados dos seus pais. Isto agora é diferente, é a alegria de graduar, mas... uma nova experiência se espera. E os apóstolos e os discípulos, quando Jesus caminha e vai por aí acima, e eles começaram a perceber-se, e ele vai-se mesmo, e ele foi-se. Eles não queriam olhar para baixo e ir à vida, eles queriam era ficar com os olhos lá em cima. Foi preciso 2 anjos dizer: ei, há muito trabalho a fazer. Jesus fez a parte dele, agora é vocês, vamos à vida. Esta coisa de graduar não é só para ficar com um título, é para ir fazer outras coisas. E aqui quase que continuamos a perceber um pouco a dificuldade que os apóstolos tinham em perceber qual é a missão de Cristo. Porque eles ainda perguntam: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Nem sequer perguntaram o reino de Deus. Não, é o reino de Israel. Era o reino de Israel. A persistência dos apóstolos, a paciência de Jesus com eles, e também nós, quando às vezes
rezamos, lemos a Sagrada Escritura, parece que nada nos diz. A perseverança em continuarmos, em continuarmos sempre, porque depois, mais tarde, eles vão perceber o que é que Jesus queria dizer, que este reino não era o reino geográfico de Israel que Jesus quis fundar, mas era o reino de Deus, o reino dos céus. Olha, irmã, a gente assodou-se tanto com a história da Ascensão, que até é tão bonita, que ainda nem sequer lemos o Evangelho. E já só faltam 8 minutos. Oh, meu Mas não Deus! não faz mal, porque aquela parte é a parte central. E é interessante que no dia da Ascensão, lemos o Evangelho de São Mateus hoje, e até que é completamente diferente. Não fala na Ascensão como falou Lucas. Ora, conclusão, isto é o fim, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidavam. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E, irmã, na primeira parte a gente falou que a Ascensão é como que o dia da graduação, Graduation Day, mas ao mesmo tempo é também o dia em que foram incumbidos por Jesus de irem conquistar o mundo, de levar a mensagem a todos os cantos da terra. Receberam a sua comissão, o seu mandato. Ide. E Jesus disse a eles: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, nós estamos a fazer isto assim como umas coisas já escondidas, como de um ponto de vista de fraqueza. Não, eu tenho todo o poder no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai. A mensagem é claríssima, não é? Agora já não se olha mais para o céu. Agora vamos levar o reino a todos os cantos do mundo. E acho que também é muito encorajador para nós, porque todo o poder me foi dado no céu e na terra. E quando às vezes parece que todo este mundo está todo de pernas para o ar, parece que só se vemos notícias negativas e derrotantes, etc. Isso é importante lembrar-nos que Jesus tem poder sobre tudo no céu e na terra. E que Ele está a ver e a ouvir e a controlar, não digo a controlar, mas o poder está nele, não está nos homens, está nele. E Ele sabe tirar o bem do mal. Yeah. E isso também é muito importante a gente se lembrar. E tudo começa com o batismo. É interessante que a primeira coisa que Ele disse a eles foi para batizar. Ide por todo o mundo, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Às vezes as pessoas dizem: porquê é que a gente não batiza em nome de Jesus? Eu dou a classe do batismo lá na paróquia todos os meses e alguns em igrejas protestantes dizem: eles batizaram só em nome de Jesus. E perguntam: e porquê é que vocês na igreja católica batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E tem que ser. Eu digo simplesmente porque Jesus nos mandou. Ele mandou-nos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos aqui o mistério da Santíssima Trindade. Bem clarinho. E foi, penso que a primeira vez que ele falou assim abertamente, que ele enunciou o nome das 3 pessoas da Santíssima Trindade em seguida. Porque ele levou os 3 anos de ministério a mostrar o Pai, embora o Filipe não o achasse. Não achava o Pai. Jesus levou 3 anos a mostrar o Pai. Mas aqui, ele já agora fala abertamente, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a cumprir tudo o que vos mandei. Que é isso que a gente faz, procurar cumprir tudo o que Jesus disse, não é? E como é que ele depois dá-lhe este sentido de segurança
e eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Portanto, vocês façam isto, não temam, estejam à vontade, porque eu estou convosco. Até onde ainda está? Ainda está, porque ainda não chegamos ao fim dos tempos. Yes. O Espírito Santo que eles receberam no dia de Pentecostes é o mesmo que a gente recebe diariamente, que recebemos no nosso batismo, na nossa confirmação e continuamos a receber diariamente. Porque o Espírito Santo é tão grande, nós não podemos conter de uma vez. Portanto, é gradual porque os nossos corações têm que estar preparados. Portanto, é uma missão nossa preparar os nossos corações para esta vinda do Espírito Santo até nós. Mas a gente às vezes sente inveja dos discípulos daquele tempo. Eles estavam lá no dia que veio o Espírito Santo e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E tu também estás. Se tu foste batizado, recebeste o mesmo Espírito Santo que eles receberam naquele dia. Tens é que estar cheio, desenvolver capacidade para amar e para ter o Espírito É como Santo. às vezes dou a imagem da planta. Quer dizer, uma planta num vaso, para ela crescer e se desenvolver, tem que ser regada, tem que ter boa terra, tem que ter luz, tem que ter água, para que o Espírito Santo realmente se manifeste em nós e através de nós. Nós também temos que realmente preparar os nossos corações pela oração, pela prática das boas obras, pela Eucaristia, pelo sacramento da confissão, por aí. Tudo aquilo que nos ensinam. Yeah. E assim o Senhor está conosco, como Ele diz, todos os dias até o fim dos tempos. Ainda hoje não estamos órfãos. Não foi só naqueles dias em que eles previram que Jesus ia caminhar, que Ele ia partir, e Jesus sentiu que eles estavam órfãos, estavam-se a sentir mal, e disse a eles, não vos deixarei órfãos. Ele também hoje não nos deixa órfãos. Eu não sei se a irmã sabe, mas a gente acabou-se o tempo. Eu estou ali a dar sinal de que já estamos aqui a bater papo há 30 minutos. É incrível. Bem, caros amigos, está-se a chegar ao fim do programa. Hoje celebramos a ascensão do Senhor, a subida dele ao céu. De hoje a 8 dias celebramos a vinda do Espírito Santo. Assim como os discípulos, os apóstolos e Nossa Senhora passaram esta semana em oração no cenáculo à espera da vinda do Espírito Santo. Passemos também, nós, esta semana em oração, pedindo ao Senhor que nos mande a abundância do seu Espírito, e Ele o fará. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.